E o Nicolas? O Nicolas é um influenciador de internet com grandes ambições e poucos escrúpulos. Renan Santos detona Nicolas Ferreira e dispara. É apenas um oportunista, um criador de conteúdo que surfou no bolsonarismo. Assista e entenda tudo. E o Nicolas? O Nicolas é um influenciador de internet com grandes ambições e poucos escrúpulos, no sentido de que ele é um cara que quer ficar famoso a todo custo. É um cara que usou o bolsonarismo pra isso. A gente nunca tinha atacado o Nicolas, eu nem sabia quem era ele ficava xingando o MBL, falando que o MBL era traidor do Bolsonaro. Hoje, contra a família Bolsonaro, ele se alia a outros influenciadores dentro do PL, Ana Campanholo, Carol Detone, pra ficar diminuindo a figura do Bolsonaro ali, assim como se aliou o Pablo Marçal. Sempre conveniente, sempre no que dá like, sempre fazendo os cálculos dele. Ele não sabe mais fazer tão bem o cálculo, porque a PEC da blindagem foi um erro colossal, que ele maculou a carreira dele nisso, e vai ter que lidar com essa mácula na carreira dele, sim, de ter tentado blindar político corrupto no Congresso Nacional, enquanto se vende como um menino que é cristão, patriota, sempre aquela mesma cantilena repetitiva. Em termos de produção legislativa, de entrega de desempenho, é pífio, mas em termos de entrega de espetáculo, de uns xingamentos, e olha lá a hipocrisia da esquerda, olha lá a esquerda lá. Ele é muito bom, né? Agora a gente tem que decidir o seguinte, a gente quer ter um país sério ou a gente quer ter um país de influencer, um país memético? Se quer um país de influencer, cara, Cleitinho, Nicolas estão indo muito bem, assim, eles caras vão entregar um Brasil com muitos likes. Agora, você disse que Minas Gerais vai mal em termos de candidatos da direita para as eleições de 2026, mas e São Paulo? Quais são as propostas postas e o MBL, agora o Missão, vai fazer o quê em relação a isso? Eu encontrei lá na COP30, em Belém do Pará, o Mamãe Falei, perguntei se ele poderia disputar as eleições em 2026. Ele afirmou que está inelegível, mas diz que pode recorrer a uma liminar e que gostaria de concorrer, se for fazê-lo, de terminar o seu prazo de inelegibilidade, à eleição majoritária, ou seja, ou seria candidato ao governo do estado ou candidato ao Senado. Quais são os planos para o Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei? Nosso querido Arthur precisa recuperar os direitos políticos para participar de eleições. E isso fica sub júdice, né? É uma questão, enfim, que depende da justiça. Considera que o processo que ele teve contra ele foi absolutamente viciado, ele não teve direito de defesa, isso tá no processo. E, na verdade, as instâncias inferiores, vamos dizer, não entregaram para ele, vamos dizer, a recuperação dos direitos políticos dele, porque, como é um caso que ficou muito controverso, ficou muito famoso, né? Um caso que tomou o Brasil no começo de 2022, todo mundo sinto, né? Não quero falar que o judiciário é covarde, mas sinto que todo mundo tá jogando a batata quente para cima, para as cortes superiores. E eu acho que, em termos jurídicos, a fundamentação suficiente para que o Arthur recupere direito político, mas creio que em muitos termos isso seria uma decisão que envolve a opinião pública, envolve um pouco de política nesse sentido também, tá? Não iremos negar. Sobre São Paulo, a situação está absolutamente indefinida, porque a indefinição do Tarcísio, ele é favorito hoje a levar a eleição para o governo estadual, mas ele também é muito possivelmente o pré-candidato à presidência da República do bloco bolsonarista, e aí abre um espaço. Seria o Derrite está falando aí pro Senado. Derrite é um nome legal, muito respeitado na parte de segurança pública. Tá? Mas não sabemos ainda o que ele pensa em outras áreas. E o Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, ele está muito bem aprovado na capital. Seria o vice do Nunes? Não sei. Seria o Kim Kataguiri, deputado federal, concorrendo então pelo Partido Missão? Talvez. Aí seria um grande nome. Tem chance. Ó, eu, como presidente do Partido Missão, digo que adoraria contar com o Kim Kataguiri como nosso candidato aqui em São Paulo. Seria uma honra. Tem alguma possibilidade de ser o Arthur Duval ou essa não é cogitada nesse momento em que ele está inelegível? Eu acho que, assim, há uma questão de ter a elegibilidade. A gente adoraria contar com o Arthur Duval nas eleições. Eu participei da campanha dele em 2020 e ele é um cara muito inteligente, muito criativo, muito devotado à causa. Ele é uma pessoa polêmica, então ele é divisível no sentido de que muita gente não gosta dele. E ele tem declarações, assim, eu sou polêmico, mas eu sou, vamos dizer, um padre, né, uma freira perto do Arthur Duval. Mais politicamente correto. Mas eu concordo politicamente com o que ele fala, né, eu sou, assim, eu me sinto um anjo perto dele, mas ele é um cara muito enfático, é um cara que inspira muitas pessoas. O Arthur trouxe milhares de militantes pro movimento e seria um grande candidato. A questão nossa é, precisa recuperar o direito político, né, senão eles não vão deixar nem participar dos debates, eu vejo dessa maneira. Inscreva-se no canal, ative o modo missão